se eu quiser, eu posso passar o dia altamente ocupado e mesmo assim não produzir nada. Eu posso ficar só respondendo os 1000 convites que chegam no WhatsApp, ao invés de botar uma pessoa para fazer isso para mim, por exemplo. Posso ficar olhando minha caixa de e-mail, que vai ter infinitas ofertas de coisas que eu não quero comprar. Eu posso ficar vendo um monte de detalhes, fazendo um verdadeiro trabalho de Sísifo, né, que da mitologia era um cara que foi condenado a rolar uma pedra muito alta até o topo de uma montanha e quando chegava lá, ela rolava abaixo para ele recomeçar a tarefa. Então você vai estar ocupado o dia inteiro, mas não vai ter produzido nada, no final das contas. E ser produtivo não, você pode passar 1 hora do seu dia produzindo, mas aquela 1 hora pode ser alocada em algo que vai mudar a sua vida. Tem aquela ideia do Pareto, que ela se popularizou até por conta do Tim Ferriss, eu acredito. Ela era muito uma ideia no âmbito da economia e ela saiu dessa área. E ele fala disso no Trabalho 4 horas por semana, que é a ideia do 80-20, né? O Vilfredo Pareto, ele era um economista italiano, cientista político, um polimata, ele tinha conhecimento de várias áreas, e ele foi estudar a distribuição de terras na Itália. E ele viu que 80% das terras pertenciam a 20% das famílias. E aí criou-se com isso o 80-20, essas relações, né? De, por exemplo, 80% do retorno de um portfólio é vir de 20% dos ativos. Tem vários retornos que você pode conferir que acontece assim na prática. Só que uma conclusão do Pareto que é menos divulgada é que ele foi olhar mais a fundo essas famílias, né, que faziam parte dos 20% que tinham 80% das terras. E ele viu que dentro daqueles 20, tinha 20% que era dono de 80% dos 80%. Então, se você faz a relação percentual, fica 4 para 64, e dentro desses 4 tinha 20%, 0,8%, que eram donos de 80% das 64% das terras. Então, ficava uma relação de 0,8 para 51% no final das contas. E na nossa vida tem coisas que são assim. Você coloca 0,8% do seu tempo alocado em uma certa atividade que vai ser responsável por 50% do resultado no ano, às vezes. Isso acontece muito no mundo de lançamento de produtos online. O cara ele faz todo um trabalho para, na abertura do carrinho, ele ganhar mais dinheiro do que ele ganhou nos 5 meses anteriores. Eu tenho 4 datas onde eu abro o carrinho. Então, eu posso falar que eu vendo muito 4 dias dos 365 do ano. Então, dá um pouco mais de 1%. E esses 4 dias são responsáveis por mais de 50% do faturamento da marca Bruno Perini. Então, eu tenho essa questão do Pareto na minha vida. O que mais agrega a minha vida hoje é a produção de conteúdo, por exemplo. Eu posso fazer muita coisa na minha empresa. Eu posso olhar mais de perto a área do RH. Não é a melhor alocação de ativos. Eu posso, por exemplo, olhar mais perto a área da contabilidade. Posso olhar a relação com as startups que a gente tem no portfólio. Nada disso vai ser uma melhor alocação de ativos comparado a estar em frente a uma câmera gravando, no meu caso. Geralmente, as tarefas mais importantes são aquelas que a gente adia fazer. Esse é um primeiro ponto, né? Entre aquilo que é importante porque vai fazer a sua vida decolar e aquilo que é urgente, é pagar as contas que estão vencendo naquela semana, é tomar uma série de providências imediatas que, no final das contas, até são importantes, mas naquele prazo, mas não te levam adiante, o urgente costuma ganhar no importante. Essa é a primeira área. Fora isso, você tem que pensar em que local você quer chegar. Se você pensa assim, daqui a 5 anos eu quero ter muito mais dinheiro investido, eu quero estar mudando de carreira, eu quero ter uma outra profissão. Então, toda hora que eu for fazer alguma coisa, tem que se perguntar, né? Isso que eu estou fazendo é realmente algo que vai me levar mais perto desse objetivo ou não? Se não for, então provavelmente você está ficando só ocupado. E não tem como você não estar ocupado se você não tem ninguém para delegar tarefas, né? Mas dentro da sua rotina, você tem que ter um tempo dedicado para aquilo que é realmente importante e que vai mudar a sua vida no longo prazo.